Shalom, shalom, povo de Deus. Estou enviando aqui para outras pessoas. Sejam muito bem-vindos. Quem for entrando agora, me ajuda a compartilhar aí. Envia para umas 5, 6 pessoas. Estou enviando aqui para o pessoal. E eu creio que o Senhor irá fazer grandes coisas. Deixa eu chamar o pessoal aqui. Me ajuda a compartilhar aí, em nome de Jesus. Oi, Tassi, boa noite. Seja bem-vinda. Apóstola Fran, seja bem-vinda. Shalom. Hoje vamos estar aí dando início, né, a nossa volta com as lives. Eu creio que o Senhor irá alcançar pessoas, né, dentro e fora do Brasil. Eu creio que grandes coisas o Senhor irá fazer. Nós precisamos dar continuidade àquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Eu estava um pouquinho ausente devido ao pós-parto, mas tudo vai se organizando e nós estamos aqui voltando, né? E hoje nós vamos estar aí falando sobre libertação. É um dos tópicos que eu amo ministrar, sobre libertação, sobre cura. E eu creio que essa live vai ser a primeira, né, depois do meu pós-parto, a primeira de várias. Eu vou me esforçar para estar aqui pelo menos a cada 15 dias, trazendo uma palavra, né, de ministração, de cura, de libertação para todos vocês. Eu só peço que vocês colaborem e compartilhem, porque quando você compartilha, outras pessoas são abençoadas, outras pessoas são alcançadas pela palavra e pelo poder de Deus. Então eu peço já que em nome de Jesus você seja um missionário virtual aí e envie essa live para outras vidas, né? Pessoas que estão precisando de cura, pessoas que estão precisando de libertação, pessoas que estão precisando ser ministrado, né? Eu creio que Deus, ele pode fazer, assim como ele já fez na minha vida e ele continua fazendo, né? E não vai ser diferente, porque através dessa live pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser libertas e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Então, eu não vou me demorar, eu vou dar logo início, né? Vamos estar aí orando, iniciando e pregando sobre a palavra, ensinando aquilo que o Senhor ele tem depositado no nosso espírito. Amém? Então, desde já, não deixa de compartilhar, porque quanto mais pessoas alcançarem, o Instagram ele vai entregar muito mais para outras pessoas, para outros continentes, através de você compartilhando. Então, quando você compartilha, você não está somente glorificando o nome de Cristo, mas também está ajudando outras pessoas a serem alcançadas. Amém? Deixa eu enviar aqui para algumas outras pessoas. E aí eu já vou estar orando para dar início. Em nome de Jesus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós entramos em Tua presença nesse momento, Senhor, para que o Senhor venha estar fazendo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Pai, no nome poderoso de Jesus, que o Teu nome, Senhor, mais uma vez venha a ser glorificado através dessa live.
Em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, no reino do Espírito, a armadura de invisibilidade no reino espiritual, para que o inimigo não venha me detectar, Pai. No nome de Jesus, aqueles que estão aqui ao meu redor, da minha casa, cobre, Senhor, a minha família, cobre todos aqueles que estão aí do outro lado, aqueles que estão vendo online, aqueles que vão ver depois, que a tua mão esteja estendida sobre essas vidas, que o Senhor traga a armadura de invisibilidade para esse povo, Senhor, cobrindo com teu sangue carmesim, porque eu tenho plena certeza, Senhor, daquilo que o Senhor irá fazer, porque não é à toa que o Senhor coloca algo em nossos corações, que vidas não venham ser impactadas pela glória do teu nome, pela a glória que existe, Senhor, através da unção de cura e através da libertação. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, todos nós protegidos com a armadura de invisibilidade no reino espiritual. Senhor, que o Senhor venha fazer prodígios, sinais e maravilhas para a glória do teu nome. Que eu venha desaparecer e o Senhor venha aparecer na minha vida. Me usa como canal de bênção, Pai, para que outras vidas sejam alcançadas. Em nome de Jesus é o que eu declaro. Amém. Quem entrou agora, vai compartilhando, por favor, em nome de Jesus. Me ajuda a compartilhar essa live para que outras pessoas sejam alcançadas. Nós estamos acostumados, né, a ouvir as pessoas dizerem que eu aceitei Jesus e tá tudo certo, eu não preciso de passar por processo de libertação, eu não preciso de nada, porque tudo na minha vida foi resolvido agora porque eu aceitei Jesus. Eu não estou invalidando a cruz, eu não estou aqui para dizer para você que aceitar Jesus não é uma solução. Aceitar Jesus é o passaporte para todas as soluções, né? E eu digo que aceitar Jesus é o passaporte para a libertação. Irmãos, eu digo isso porque se existe uma pessoa que sofreu na área de libertação, foi eu. Se existe uma pessoa que buscou e que lutou pela sua libertação, como eu lutei pela minha há 10 anos atrás, eu ainda não vi. Se existe essa pessoa, eu não conheço. Então, o que o Senhor ele fez na minha vida, de onde o Senhor me tirou, de como o Senhor me libertou, eu passei por um processo que durou 2 anos. Então, se existe uma pessoa nessa terra que tem respaldo para a libertação, essa pessoa sou eu. Porque eu senti na pele o que é você viver uma libertação. E infelizmente os meus líderes, eles não tinham o conhecimento suficiente para me libertar através do nome de Jesus. Mas o Senhor tem levantado nessa época líderes, né? Profeta, apóstolos, apóstolas, para ajudar pessoas a serem livres, para ajudar pessoas a ser libertas através do nome dele, porque a palavra do Senhor diz, em sua palavra ele fala que ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Mas o ruim disso aí é que as pessoas acham que está só limitado ao irem e pregai o evangelho a toda criatura, quando na palavra do Senhor em Marcos, o 15:16, fala que é completa a libertação. Shalom, todos que forem entrando, em nome de Jesus eu peço que vá compartilhando para que outras vidas sejam alcançadas. Então, o ministério de libertação, que era o ministério de Jesus, é um ministério completo, né? Essa palavra é uma palavra completa, aonde Jesus ali, ele fala, se creres e fores batizados, serás salvos. Quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome curarão os enfermos. E se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, quando o Senhor, ele fala em sua palavra o que é para fazer, muitos se limitam a o ir e pregar o evangelho a toda criatura.
E ele não nos chamou somente para isso. Ele chamou nós todos para um ministério de cura, de libertação, de oração em línguas e entre outras coisas que o reino abrange. O problema é que dentro das igrejas nós fomos ensinados a somente pregar o evangelho. Agora pregam o evangelho sem poder, sem sinais, sem maravilhas, sem nada daquilo que a igreja primitiva vivia. Mas o Senhor nos levantou neste momento, nesta era, né, nesta geração, para ensinar aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, a fazer o que Jesus fazia, a andar como a igreja primitiva andava, no Espírito. Entendeu? Então, quando a gente fala que a libertação ela existe na Bíblia, a libertação ela existe para todos aqueles que querem viver literalmente uma vida em santidade, uma vida de libertação. Você ser livre daquilo que te afasta da presença, aquilo que te afasta do teu propósito e faz com que você cada vez mais venha viver uma vida igual a dele. Porque a palavra deles diz: seja santo, porque eu sou santo. Então, a primeira coisa que você vai ter que ter para sua libertação é uma vida de jejum. É uma vida de santidade. Porque sem o jejum, você não vai ter como ter santidade. Porque o jejum ele vai mortificar a tua carne para você viver uma vida em santidade. Então, nós vamos ver hoje na palavra, né? E no final eu vou ministrar a libertação para quem precisa, né? Eu acredito que todos nós precisamos, porque libertação é um processo, né? É passo a passo, porque o nosso corpo ele não suportaria se uma pessoa ser liberta tudo de uma vez. Não, o nosso corpo ele não suportaria. Nós precisamos passar por fases de libertação. E o Senhor ele vai ali nos limpando, vai nos moldando, né? E nós vamos ver aqui alguns versículos que o Senhor ele ministrou ao meu coração. E no final nós vamos estar aí ministrando a quebra de maldição na vida das pessoas. Êxodo 20 e o 5. Veja o que o Senhor diz. Não te curvará a elas e nem te servirás. Porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos da terceira a quarta geração, daqueles que me aborrecem. Então aqui, de cara, nós vemos o quê? Maldição hereditária. Aqui nós vemos o Senhor falando na sua palavra que ele visita a terceira e a quarta geração para quebrar a maldição dos pais nos filhos. Então, a primeira coisa que uma pessoa que precisa passar por um processo de libertação, ela tem que fazer assim que aceita Jesus, é quebrar a maldição hereditária. Porque quando eu quebro a maldição hereditária, eu estou paralisando o espírito familiar que existe na minha vida, que existe na minha família. Então, a partir do momento que você entende isso, você aceitou Jesus, você começa o processo de libertação. Através de quê? Através da quebra de maldição. Então, como é que eu vou começar a minha libertação? O primeiro tópico é esse. Você fazer a quebra de maldição na sua vida. Ah, mas isso não é ensinado dentro das igrejas. Realmente não é ensinado dentro das igrejas. E é por isso que nós temos que estudar e buscar homens e mulheres de Deus que carregam a unção de libertação, que saibam trabalhar na libertação, que possam nos ajudar, porque eu fiz isso. Para você ter ideia, para minha libertação ser completa, o Senhor ele me arrancou do estado de Pernambuco e me levou para o estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque naquela altura, naquela época, o Senhor ele sabia que eu não ia encontrar alguém que carregasse uma unção de libertação. Então o Senhor foi necessário me arrancar daqui e me levar para o outro estado para poder ali eu passar pelo meu processo de libertação.
Entendeu? Então, quando nós estamos atentos à voz do Espírito e nós entendemos aquilo que ele vai fazer na nossa vida, a gente só vai. E muitas pessoas, elas acham que, não, só o meu pastor pode fazer. Não, só a minha pastora pode fazer. É onde muitas pessoas se enganam, porque na maioria das vezes, aquele pastor, ou aquela pastora, ou apóstolo, não sei, ela não entende do processo de libertação a fundo. E acaba que a ovelha fica retraída como eu fiquei. Né? Eu fiquei sofrendo, fiquei passando por situações onde eu entrava em guerras espirituais sozinha, sem ter preparo nenhum, né? Sem ter preparo nenhum, porque eu não fui ensinada a guerrear. E libertação é guerra. Você tem que guerrear. Então, o que foi que eu fiz? Comecei a ouvir o Espírito Santo falar comigo e fui sendo instruída por ele a praticar a oração em línguas. E na medida que eu ia praticando a oração em línguas, ele ia me libertando, ele ia me limpando, ele ia fazendo aquilo que ele queria fazer. Mas a momento nenhum, o meu pastor ou a minha pastora na época chegaram para mim para dizer: você tem que ter vida de oração em línguas. Você tem que ter uma vida de jejum. Eles não disseram isso para mim. Eu não sei se é porque a igreja era uma igreja grande, mas eu acho que independente da igreja ser grande ou pequena, você como líder espiritual, tomando conta de um rebanho, tem que acompanhar, principalmente os recém-convertidos, porque eu era recém-convertida. Então aqui nós estamos vendo o Senhor dizendo em sua palavra que ele é um Deus que ele visita da terceira e quarta geração para quebrar a maldição dos pais nos filhos. Ou seja, um adolescente ou uma criança que foram apresentados a eles outros deuses que não eram o Deus Todo-Poderoso, que não era Jesus, né? Que foi apresentada a essa criança, ela cresce ali debaixo de um jugo de maldição. E o que é que acontece? A criança ela vai procurar esses deuses futuramente. Por quê? Porque lá na infância foi ensinada a essa criança a buscar outros deuses. Então é necessário de imediato, aceitou Jesus, fazer a quebra de maldição hereditária, que é o que nós vamos fazer aqui no final dessa live. Nós vamos fazer a quebra de maldição. E isso é libertação. É o início de uma vida com Deus. Então funciona dessa forma. Quando o Senhor fala em Êxodo, se você pode anotar aí, depois você vê na sua Bíblia, Êxodo 34. Êxodo 34 e o 7 diz assim: e ele guarda a beneficência em milhares, e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que e a transgressão e ao pecado, que ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração. E aqui ele está dizendo a Moisés. Isso aqui o Senhor, ele disse a Moisés. Mais uma vez aqui ele fala sobre as iniquidades, as transgressões. Entendeu? Então, quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, com o coração quebrantado e lutando pela nossa libertação, querendo realmente a nossa libertação, o Senhor ele faz. É como eu disse no início da live, eu fui uma pessoa que eu orava e eu dizia: Senhor, eu não aceito espírito maligno nenhum se apoderar de mim. Eu só aceito o teu Espírito Santo. Porque muitas pessoas acham que porque aceitou Jesus, é batizado com o Espírito Santo, e o inimigo ele ainda não toma o corpo daquela pessoa e faz aquilo que ele quer. Irmãos, não se iludam. Eu estou aqui para contar para vocês o que eu já vivi na pele.
E eu não tenho vergonha aqui de falar sobre isso, porque fez parte da minha libertação, fez parte do que eu vivi. E literalmente acontecia isso comigo. O demônio, ele tomava meu corpo, me jogava no chão e fazia aquilo que ele queria fazer. E eu tenho provas disso. Eu não preciso provar nada pra ninguém aqui, mas eu tenho provas de tudo isso que eu vivi. Então eu sei o que eu passei. Eu era batizada com o Espírito Santo, eu tinha uma vida de jejum, eu estava em santidade, mas existiam legalidades na minha vida que tinham que ser quebradas e eu não tinha quebrado ainda. Então ele vai buscar na pessoa uma brecha, porque ele é legalista, entendeu? O mundo espiritual, ele vai operar de forma que tenha uma legalidade. Então, quando existe uma legalidade na vida da pessoa, ele vai acessar, ele vai entrar na vida daquela pessoa através daquela legalidade. Mesmo que aquela legalidade ali não tenha sido a pessoa que tinha dado, mas porque a pessoa não quebrou a maldição hereditária, ele entra através daquela porta que alguém lá atrás abriu. Outra coisa aqui que é muito importante, que o Espírito Santo ele tem ministrado para eu falar sobre isso hoje o dia inteiro. Você não pode esquecer disso, você não pode. Hoje o dia inteiro o Espírito Santo falando para mim. É tão sério isso que eu vou falar para você aqui agora, que pode ter acontecido com você e você nem sabe. Por que você não sabe? Porque pode ser que tenha acontecido com você assim que você saiu do ventre da sua mãe. Então, o Senhor, ele disse pra mim, filha, tem médicos que quando eles servem a outros deuses, né? E o que é que eles fazem? Eles têm uma meta de criança para eles apresentarem como oferenda. E quando a criança ela é retirada do útero da mãe, eles levantam a criança. E naquele momento que eles estão levantando a criança, mesmo que eles não verbalizem, eles estão aqui, ó, no pensamento, oferecendo aquela criança a outras entidades malignas. Então começa já a luta daquela criança naquele momento. Por isso que quando nós vamos para uma maternidade e ter uma criança, ter um bebê, nós temos que orar, pedir toda a proteção dos anjos, pedir que Deus ele guarde, que ele livre de todo mal, para que a criança ela não venha ser apresentada a outras entidades. Irmãos, literalmente não é todo médico que faz isso, mas existe médico que faz isso. Então o Senhor ele ministrou isso no meu coração hoje durante o dia. E literalmente, né? Eu lembrei do meu parto, todos os 2 meus partos. Assim que elas nasceram, as médicas já colocaram eles em cima de mim e ficaram somente olhando para o relógio para poder contar o tempo de cortar o cordão umbilical. Então, assim, teve muita oração. Tanto no primeiro, principalmente no segundo. No segundo eu vivi o sobrenatural. O meu parto da minha segunda filha foi o sobrenatural que eu vivi a madrugada inteira. Entendeu? Então, assim, foi um parto literalmente à base do que eu tinha pedido ao Senhor. A base daquilo que as mulheres na época da Bíblia tinham vivido. Então, nós temos que estar atento. Então, a gente não sabe se aconteceu lá atrás. Como é que a gente vai descobrir isso? Orando, jejuando, perguntando ao Senhor e pedindo a revelação. Ou o próprio pai ou a própria mãe apresentam a criança à entidade maligna. Aquela criança vive uma vida de perseguição espiritual, uma vida de escassez, uma vida de relacionamentos frustrados, uma vida de que nada dá certo, porque os pais ofereceram a criança em sacrifício ali, sacrifício vivo a entidades malignas. Então o que eu tô falando pra vocês aqui, vocês não vão ouvir dentro das igrejas não, irmãos, porque a igreja, infelizmente, elas estão no raso. Isso aqui é pra quem quer mergulhar no profundo. Então, quando o Senhor ele fala na palavra dele
que ele é aquele Deus zeloso, que ele visita a 4ª geração para quebrar a maldição dos pais nos filhos, ele está falando disso aqui. Ele está falando que faz beneficência em milhares, ou seja, através da tua vida, o Senhor vai abençoar milhares dentro da tua descendência. Se tu és aquela pessoa que busca, que ora, que jejuma, que está na presença do Senhor, então nós temos que estar atento a tudo isso. Nós precisamos buscar a fundo conhecimento, investir em conhecimento, que foi o que eu fiz. Então, nós vamos fazer com que o Senhor, ele venha se agradar enquanto vê nós buscando, né, e entregando também. Porque quando eu passo pelo processo e eu ajudo outras pessoas, quando eu sei como funciona, eu desfruto do resultado. Outra passagem que o Senhor ministrou, deixa eu pegar aqui que eu deixei salvo, pra gente fechar aqui, que fala sobre a libertação naqueles que não aceitaram a Jesus, né? Aqueles que não confessaram o Senhor Jesus. Deixa eu pegar aqui que eu deixei aqui salvo. Porque muitas pessoas acham que a gente pode fazer ministração de libertação naqueles que não aceitaram Jesus. E não pode. E eu vou dizer no versículo bíblico que eu vou dizer para vocês aqui, aonde está escrito na Bíblia que nós não podemos e por que não podemos fazer. É um perigo. É um perigo e a Bíblia ela relata isso. Deixa eu abrir aqui. É em Mateus 12, o 43 ao 45. Olha o que é que o Senhor ele diz na sua palavra. Ele fala sobre o regresso do espírito imundo. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então ele diz: voltarei para minha casa, de onde eu saí, e voltando, acha-se desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E os últimos atos desse homem são piores do que o primeiro. E a palavra do Senhor dizia: assim acontecerá a esta geração mal. Então, o Senhor ele fala aqui, quando nós expulsamos um demônio de uma pessoa que ela não tem a Cristo como o seu libertador, ele sai. Então, quando a palavra diz que ele volta para casa limpa, varrida e adornada, ele está falando do templo do Espírito Santo que somos nós. Se a pessoa não se encher do Espírito Santo, ele vai voltar e ele vai trazer consigo 7 espíritos piores do que aquele que entrou, aquele que saiu, que era o primeiro. Então, o que saiu traz mais 7, então fica 8. O que é que acontece com a pessoa? A vida da pessoa, a vida de ponta cabeça, é a palavra do Senhor, é quem está dizendo que
Quando o espírito maligno ele volta, ele traz consigo 7 demônios piores e é o último estado da pessoa. Se era ruim, ele vai ficar 7 vezes pior. Então esse é um dos motivos que nós não podemos, em hipótese alguma, fazer libertação em quem não aceitou Jesus. Em quem não quer se encher do Espírito Santo, em quem não quer nada com nada, quer só as bênçãos, quer somente viver o que é bom, quer a bênção, mas não quer o abençoador. Então eu não trabalho dessa forma. Todas as pessoas que vêm, você vai fazer? Não, eu não faço. Eu não oro para quem não quer nada com Jesus. Em relação à libertação, cura é outra coisa. Cura todos nós podemos ter o acesso, né? Mas a libertação, somente quem tem realmente o Senhor Jesus. Por conta disso aqui, por conta dessa palavra aqui. E isso aqui é muito forte. Porque, infelizmente, são pouquíssimas pessoas que se interessam em querer uma vida plena. Em querer uma vida plena, que eu falo de libertação. Então, nós falamos aqui o que o Senhor ele faz, né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós falamos o que nós devemos fazer é quebrar as maldições hereditárias. Nós falamos sobre o motivo que não podemos fazer libertação nas pessoas que não aceitaram Jesus. E nós falamos um dos principais motivos que fazem com que as pessoas vivam uma vida de escassez, uma vida que é extremamente ao contrário daquilo que o Senhor ele planejou para a nossa vida. Que é quando os pais, ele na maioria das vezes vai para uma sala de parto, ali a mãe vai para uma sala de parto e acontece os médicos, que na maioria deles eles são idólatras, eles se sentem deuses verdadeiramente, e tem muitos mesmo que são do candomblé, né, mesa branca, espírita. Tem muitos médicos assim, porque eu já me deparei com vários dentro dos hospitais, que eles fazem esse tipo de consagração, né? E eu vou contar para vocês aqui até uma experiência que eu tive esse ano. E para quem tem discernimento de espírito e para quem anda, né, ligado no céu, consegue identificar. E para quem na maioria das vezes, para quem é profeta mesmo, quando chega perto de alguém que é maligno, você já consegue sentir a atmosfera da pessoa. E aconteceu quando a minha bebê ela estava com 1 mês e 15 dias, ela teve uma gripe. Mas foi só uma gripe, 1 mês e 15 dias. E a pediatra que atendeu ela, quando eu botei os pés na sala da pediatra, que eu olhei para ela, sem ela falar nada, eu consegui ver aquela mulher no espírito. E ali eu comecei a orar. Eu não podia verbalizar, porque se eu verbalizasse ela ia ouvir. Eu comecei a orar em línguas no pensamento e repreender todo o toque que ela estava tendo na minha filha. E ali eu vi um nome tatuado no braço dela, assim. Ela virou assim e eu vi um nome aqui tatuado no braço dela. E eu gravei aquele nome e pesquisei. Era o nome de uma entidade maligna. Então, só em eu colocar os olhos naquela mulher, eu literalmente vi tudo. Então, assim, nós temos que ter cuidado. Eu fiquei com ela só 5 minutinhos. Ela examinou a menina, disse que não era nada demais, era só uma gripe, que fazia lavagem nasal e que ela iria ficar boa. E com 3 dias ela ficou boa, né? Foi a primeira vez que ela ficou gripada. Mas eu já saí dali. Quando eu saí dali, eu peguei nela assim, eu repreendo todo toque, toda transferência. Porque quando você toca em alguém, aquilo que a pessoa tem de bom ou de ruim fica em você. Existe uma transferência. Do jeito que nós transferimos a unção para uma pessoa, a pessoa que é maligna, ela transfere espíritos malignos. A pessoa que ela anda nas trevas, ela toca em você e ela transmite para você aquilo que está nela. Isso no toque. Porque a nossa mão é um ponto de contato. É através da nossa mão que nós ministramos. Por que a palavra do Senhor diz que colocaremos as mãos sobre os enfermos e os curarão? Então é através da mão sai poder maligno ou poder do Espírito Santo. Então nós temos que estar atentos. Então eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, todo toque
na minha filha. Blinda ela, Pai, de todo espírito maligno. Eu já saí de lá repreendendo. E eu, como autoridade de domínio sobre a vida dela, como mãe, eu tenho autoridade para isso no reino espiritual. E os inimigos, ele tem que bater em retirada. Entendeu? Então, hoje, nós estamos aqui falando um pouquinho, né, sobre a libertação, como funciona, e estou deixando para as pessoas aqui, aqueles que vão ver depois, aqueles que vão ver lá pelo YouTube, aqueles que vão entrar e ver através do outro Instagram, que eu vou baixar essa live, vou deixar salva lá, vão ser abençoados através desse conhecimento que nós não temos acesso todos os dias. Entendeu? Então agora eu vou fazer a anulação, né? Eu falo, você repete, e pra gente finalizar, deixa eu ver a hora, 7h40. Deixa eu enviar aqui para mais algumas pessoas, porque essa parte é uma parte muito importante, que é onde nós vamos fazer a quebra aqui de maldição hereditária na vida daqueles que querem, para a gente finalizar. Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas. Esse horário não tem muita gente online. Vamos ver se... Pois é, e eu conheço pessoas que literalmente apresentaram seus filhos a outros ídolos, né, a entidade maligna, e destruiu com a vida da pessoa isso, literalmente. E a pessoa, na maioria das vezes, quando acontece isso na infância, a pessoa não sabe por que, meu Deus, eu tô passando por tal coisa, mas não sabe porque foi o pai ou a mãe que fez. O pai ou a mãe que fez quando a criança era pequena. Então não tem como a pessoa não saber aquilo que foi feito lá no passado. Então por isso que nós temos que orar, cancelando e quebrando, que é o que vamos fazer agora. Amém? Você fecha seus olhos aí onde você está, e nós vamos estar aqui anulando toda a consagração que foi feita. Você coloca a sua mão direita no seu umbigo e fecha seus olhos, se conecta com o céu, porque os olhos é a janela da alma. Então quando nós fechamos os olhos, nós estamos no espírito, né? E aí você diz: eu anulo toda a consagração, oferecendo o meu nome a santos, a ídolos e a demônios, e consagro o meu nome ao Senhor Jesus. Todo pacto que eu fiz oferecendo a minha vida financeira, sentimental, saúde, a santos, a ídolos ou a demônios, ou ao poder das trevas, está anulado, em nome de Jesus. Eu anulo também todos os pactos, alianças, consagrações, votos que os meus pais, os meus avós, meus bisavós e tataravós, do lado materno e paterno, fizeram, oferecendo a minha vida financeira, sentimental e a saúde a ídolos, a demônios e ao poder das trevas. Estão anulados na minha vida e na minha descendência. E em nome de Jesus, eu cancelo Agora você vai começar a anular toda a cobertura espiritual que você teve, por onde você passou, por igrejas que você passou. Aí você diz assim: meu Deus, faça um levantamento de toda a igreja que eu passei,
e começa a anular toda a cobertura espiritual que veio do cristianismo, sendo exercida por líderes religiosos que não têm compromisso com a tua palavra. Está anulada e cancelada em nome de Jesus. E eu consagro a minha vida financeira, sentimental e a minha saúde e a minha descendência ao Senhor Jesus Cristo. E determino em nome de Jesus que todos os espíritos familiares que passavam de geração em geração sejam amarrados e expulsos da minha vida, da minha esposa ou esposo e da minha descendência. Está anulado toda maldição hereditária em nome de Jesus. Amém? Pronto, aqui a gente finalizou, né? Se tem alguém aí que tá com alguma dor, com alguma coisa, pode escrever aí nos comentários pra gente poder orar, né? Porque geralmente sempre alguém que tá precisando de uma cura entra na live. Eu até postei lá no meu status, mas eu acho que ninguém viu até agora. Mas finalizamos por aqui, né? Eu creio que o próximo ensinamento, eu vou colocar uma enquete ali no grupo. E vou colocar aqui também no Instagram, porque eu não coloquei no Instagram, eu coloquei só no grupo. E aí nós iniciamos com uma de libertação, mas vai vir muitas coisas, outras lives de ensino, de coisas que eu vou estar aqui liberando para todo mundo, né? Acrescentando no reino, para que outras pessoas venham a aprender e venham viver o sobrenatural. Né? Uma das ministrações que eu amo muito falar é sobre oração em línguas, sobre o jejum. Então eu vou estar trazendo mais ensinamentos aqui para vocês. E eu creio que o Senhor ele irá fazer grandes coisas, né? E abençoar a vida daqueles que estão aqui para aprender mais sobre coisas profundas, sobre o reino espiritual e sobre uma vida no espírito. Nós entramos aí num propósito agora de 40 dias de jejum, mesmo eu amamentando, eu vou fazer, né? Vou fazer esse sacrifício, não é um sacrifício, mas eu vou fazer. Quer dizer, estou fazendo já iniciamos. E eu creio que até lá, até terminar, grandes coisas o Senhor irá fazer. Pessoas serão libertas, pessoas serão curadas através do poder de Deus, para a glória e honra dele. Amém? Então vamos estar aí orando nesse momento para estar finalizando a nossa live de hoje. E vamos marcar a próxima live. Breve estaremos trazendo a nova data. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento. A tua palavra foi pregada, Senhor, porque tu és a palavra, tu és o caminho, tu és a vida. Não há outro caminho a não ser a ti, Senhor. Então eu quero te agradecer por me deixar ser útil no teu reino. Pai, abençoa a vida daqueles que ficaram aqui até agora, Senhor, absorvendo, recebendo, aprendendo, Pai, para se mover no reino espiritual. No nome de Jesus, aqueles que vão ver depois, aqueles que serão alcançados depois, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor abra a mente, que o Espírito de revelação e de sabedoria venha sobre cada um deles. No nome poderoso de Jesus, eu quero declarar, Senhor, que essas vidas serão alcançadas a nível do Espírito, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus é o que eu declaro. Amém. Então, shalom, shalom a todos. E eu agradeço, né, por ter ficado aí até o final. E até a próxima. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.